Bom, ao meu lado aqui nessa manhã de sábado, para nossa honra, viu, deputado? Recebendo a presença aqui de Eduardo Bolsonaro, o deputado federal mais votado da história do país. Isso não é pouca coisa, isso é uma responsabilidade tremenda, né? Bom dia. Muita gente, muitos inimigos ficam de olho para tentar atingir o presidente, né, e ficam de olho na nossa vida. Mas graças a Deus até agora nada passou de narrativas. Seguimos firmes e fortes. Isso aí. Ô, Eduardo, tiveste agora em visitas recentes aí ao Marrocos e a um outro país aí. Ao Bahrein. E ao Bahrein. Entre os temas que te levaram a essas viagens, também teve o tema da agricultura, né? Que, aliás, estamos num momento de muita preocupação, principalmente por causa dos insumos. Sim, Alex. O Marrocos ele produz mais de 1/3 de todo o fosfato do mundo. E o Brasil ele já é o maior comprador de fosfato do Marrocos. O fosfato, né? Falando aqui para as pessoas que não são do agro, que compõem a principal matéria de fertilizante, que é o NPK, o nitrogênio, fosfato e potássio. Então, certamente é um parceiro importante. Eles têm aí no seu momento político atual, de geopolítica, eles buscam um reconhecimento oficial do Brasil de uma zona ali do deserto do Saara, onde tem cerca de 15 mil pessoas vivendo. Eles dizem que é um resquício de Guerra Fria. Tem um grupo ali, parecido, vamos dizer assim, é um grupo de esquerda comunista, chamado Polisário, e eles buscam ali colocar o território do Marrocos um pouquinho mais a leste e também a sul. Então é uma questão que eu não vejo como tão polêmica assim, porque os Estados Unidos já reconheceram, a Espanha já reconheceu, a França já reconheceu como esse território sendo do Marrocos, mas ainda assim o Marrocos ele busca mais países parceiros para reconhecer esse território como sendo deles. E do lado brasileiro o interesse nos fertilizantes. Guerra preocupa todo mundo, né? Esse assunto também deve ter sido recorrente lá nessa tua viagem, né? Mas a guerra, a gente tem que ter a noção do seguinte: onde é que ela está acontecendo? Na Ucrânia. A Ucrânia é uma grande produtora de agrícola, né? de trigo. Na verdade, ele é a fazenda da Europa. Então, para o nosso país, o Brasil, que tem um agro pujante, está em pleno crescimento. O Tarcísio fazendo uma revolução nos meios de transporte que vão baratear o preço dos produtos brasileiros. A gente tem um momento em que nós podemos angariar vantagens com isso daí no mercado internacional. Por exemplo, a Rússia mesmo já falou que países da União Europeia e Estados Unidos estariam, como retaliação, ele não mandaria os seus fertilizantes. E o Brasil estaria fora dessa lista. Um tapa na cara daqueles que criticaram a visita presidencial à Rússia, momentos antes do início da guerra. Então, eu acho que o Brasil ele tem um momento para conseguir aumentar ainda mais o seu mercado internacional, aumentar a sua área de plantio aqui dentro do Brasil. A gente está vendo também, Alex, terminando, por exemplo, a Alemanha vai começar a plantar em áreas de proteção ambiental. Mas calma aí. Não era pela sobrevivência do ser humano no planeta Terra? Quer dizer, então, que de maneira egoísta, os alemães vão sacrificar todas as gerações posteriores para que possam dar alimentos para esta geração? Então cai por terra também, por consequência, né, todo aquele discurso climático, etc. e tal. Porque se fosse pela preservação dos seres humanos na Terra, certamente eles não estariam tendo esse tipo de conduta. Para ficar só neles. Não vou entrar nem nos Estados Unidos explorando petróleo no Alasca e outras coisas acontecendo. E cobram tanto, né, o Brasil, né? Cobram Sim. tanto o Brasil, a questão ecológica, a questão da Amazônia. Aliás, a questão da Amazônia merece um capítulo à parte, né? Porque a gente Sim. vê cada exagero, assim. A questão dos poluentes também, quer dizer, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Eduardo, vamos aí para 3 anos, mais de 3 anos já, no novo governo, né? O ritmo é intenso, amigo? Sim. É que quando você quer fazer o certo, as coisas são mais difíceis, né? O trabalho é mais árduo, as críticas são maiores, mas graças a Deus é o único caminho também que nos permite botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente. A gente está chegando aí a quase 4 anos de governo, sem nenhum escândalo de corrupção no mais alto escalão. Eles estão querendo utilizar agora o afastamento do ministro da Educação, Milton Ribeiro, mas na verdade ele está sobre investigação. O que aconteceu é o seguinte, que lá na ponta teve um problema, só que não tem como o próprio presidente no discurso dele falava, olha, a gente não vai ser aqui hipócrita para dizer que somos os paladinos de tudo e dizer que nos não sei quantas centenas de milhares de servidores públicos acabou a corrupção. Não. Mas todo mundo está sentindo, porque antes era quase que semanal, Alex. Provavelmente você vai lembrar da minha... Você viveu esse tempo do PT.
Então é por isso que o presidente consegue fazer tanto com tão pouco. Talvez seja o presidente aí da nova república, de 85 para cá, que menos tenha discricionariedade no orçamento, para dizer para onde é que vão os recursos. Mas ainda assim, olha o que está sendo aberto de ferrovia, a revolução em portos, né? O exército sendo utilizado na reforma de estradas, o Brasil entrando na OCDE, nova lei do gás permitindo mais competência, reforma da Previdência que tirou o Brasil de uma situação de provável calote. Enfim, as coisas estão acontecendo no Brasil. E ainda assim durante uma pandemia. Foram mais de 4,4 milhões de empregos gerados durante a pandemia. A Dilma, sem pandemia, deixou 13, 14 milhões de desempregados. Então veja que como que o governo do PT é muito pior até mesmo do que uma pandemia. O governo de vocês lida contra muitas coisas. Ontem eu estava vendo o jornal aí da maior emissora do país, às 8h30, e entrou uma matéria, e eu tenho falado muito sobre isso, sobre esse mau caratismo até que atingiu também a imprensa. E eu vi a questão do atraso da entrega das escolas de jardim de infância, as creches. Em nenhum momento dessa reportagem foi citado, por exemplo, que nós tivemos um período de pandemia, que realmente foi muito complicado para tudo, teve impacto em todos os setores, né, Eduardo? E vale lembrar, isso é um fato, tá? Isso não é a opinião do deputado Eduardo Bolsonaro. Logo em abril, com um mês de pandemia, uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, que eu acho que todo mundo sabe já que não gosta muito da gente, retirou poderes do presidente sobre decretação de lockdowns e abertura de comércios. Ou seja, o presidente ficou fora desses assuntos. Começou a ter uma competição entre governadores e prefeitos para ver quem é que fecharia mais, né? A mídia entrando com a parte do pânico, para deixar as pessoas em pânico. O presidente tentava trazer uma certa tranquilidade e os governadores fechando tudo. Perfeito. E o presidente falava, olha, isso daí vai dar problema. Esse negócio da política do fica em casa, a economia a gente vê depois, isso não está certo. Que não tem como o sujeito ficar em casa, não tem dinheiro no bolso, que vai começar a ter saque, vai começar a ter caos. Então o presidente mandou dinheiro, né? Primeiro ele fez o maior programa social, salvo engano, até do planeta Terra, né? O auxílio emergencial. Muitos bilhões, né? O ministro Onix teve um trabalho sensacional, que naquele tempo ainda era ministro da Cidadania, na descoberta de milhões de invisíveis. O que é invisível? É um pessoal que nos cadastros do governo não tem sequer um RG. O cara não tem um CPF. Ele não existe para o governo. Ele é o trabalhador informal. É o cara que vende Coca-Cola no sinal, é o que vende pipoca no estádio de futebol. Conseguiram achar essas pessoas. Conseguiram colocá-las dentro de um setor bancário para receber o auxílio emergencial. Fizeram o dinheiro chegar através até do celular. E assim evitou-se o caos. E no Rio Grande do Sul, em especial, falando agora da realidade dos senhores, o salário dos servidores públicos, que era parcelado há anos, e é bom para o gaúcho aprender, para não votar mais em Olívio Dutra da vida, em Tasso Genro, o salário que era parcelado há anos, milagrosamente, no momento de crise, foi posto em dia. E o governo Eduardo Leite, ele não fala uma palavra disso. Ele não tem a honradez e a hombridade de falar um agradecimento que seja. Não. Ele prefere jogar o jogo político. É por isso que as pessoas, finalizando aqui, Alex, muita gente está de olhos arregalados pelos últimos acontecimentos na corrida presidencial. O Dória desiste, aí vai dar golpe no PSDB, aí o Rodrigo Garcia ameaça o Dória de impeachment, aí o Dória volta atrás, aí o Moro espirra pro União Brasil, aí diz que vai ser candidato, aí o ACM Neto fala que não vai ser candidato, que vai impugnar a candidatura dele, aí o Moro desiste de desistir. Meus caros ouvintes gaúchos, sabe o que é o reflexo disso? São pessoas sem honra, pessoas sem caráter. O cara que faz tudo pelo poder. Esse cara, se ele estiver numa situação difícil, ele vai meter a mão em você. Esse cara não vai honrar os compromissos, porque isso é uma questão de valores. Esses caras mentem na tua cara e a cara deles nem arde. Você acha que esse grupo de pessoas vão dar bons políticos? Vai dar mais do mesmo. Enfim, desculpa o desabafo aqui, Alex, mas é um diagnóstico que a gente traz de dentro da política. Estamos pelo seu tempo. O senhor vai processar o ex-juiz Sérgio Moro? Eu vou processá-lo, né? Os advogados já devem estar, inclusive, nesse momento, preparando a peça, porque ele falou que o presidente Bolsonaro interferiu na Polícia Federal para proteger os filhos. E disse que a prova cabal disso seria aquela reunião ministerial. Bem, a reunião ministerial veio à tona, né? Eu até gostei, porque mostrou realmente que o Bolsonaro é o mesmo na frente e atrás das câmeras.
Tem lá ele pressionando o Sérgio Moro porque mulheres estavam sendo presas nas praias de biquíni, né? Em ruas, como em Araraquara, né? 100 horas jogadas ao chão. O Moro não fazia absolutamente nada. Pelo contrário, trabalhava contra o governo Bolsonaro na questão das armas, que eu sei que é uma questão cara aqui, porque o Rio Grande do Sul foi o estado que mais votou no referendo de 2005 pelo não. E então, essa reunião veio à tona e hoje a Polícia Federal ela conclui as investigações dizendo que não teve nada de interferência ali. Então eu me senti prejudicado na minha honra, eu me senti caluniado. Isso daí dá margem a um processo. Eu vou processá-lo no civil e criminalmente, pedindo uma indenização, porque ele não estava numa posição de ministro da Justiça para fazer brincadeira, né? Ele tem que ter responsabilidade sobre o que ele diz. Até porque as palestras dele foram caras, né? Ele recebeu cerca aí de 4 milhões no primeiro ano, só prestando consultoria para uma consultora que trabalhava para empresas metidas na Lava Jato. Exato. Ele Alex, eu não consigo entender como que um sujeito consegue jogar a carreira toda dele, logo ele tão preocupado com a sua biografia, na lata do lixo em tão pouco tempo. E ele fez um trabalho bom pro Brasil, hein? Sim, na Lava Jato foi. Eu não vou ser hipócrita aqui de não reconhecer. Mas, enfim, ele achou que ele era maior do que o presidente da República. A sua vaidade, o seu ego. E aí, molecada, fica o exemplo para vocês aí, para ter humildade, para quem acha que não dá em nada. O contrário da humildade é a arrogância, a vaidade. Olha o que está acontecendo com o Moro. Saiu do governo atirando, se filiou a um partido político, o Podemos, agora foi para outro partido político, sem nem falar para a presidente do Podemos, a Renata Abreu, que estava de saída. Ela ficou sabendo pela imprensa. Pois eu não entendi que ele foi para um outro partido, os caras desautorizaram ele a ser candidato. É uma coisa maluca isso aí. Bactéria contra bactéria, Alex. Eleição será polarizada, né? Sim, Nós não temos dúvida disso aí, né? Sim. É polarizada porque não tem mais debate, Alex. Tinha lá o PLC 122 para criminalizar a homofobia. Você era contra aquilo, você era homofóbico. Você fala que é a favor da meritocracia, né? Que você é contra as cotas raciais nas universidades, por exemplo. Aí vão falar que você é racista. Você fala que tem que ter o controle migratório para entrada no Brasil. Aí dizem que você é xenofóbico. Então você não tem mais debate hoje em dia, né? A esquerda ela vive de acusar a gente de fascista, de nazista. Não tem uma democracia saudável. E eu não tenho que ficar me explicando, olha, eu não sou nazista não, tem até um amigo judeu. Vai catar coquinho, poxa. O nazista, cara, botava a pessoa num quadradinho e deixava a pessoa morrer de fome, cara. É disso mesmo que você está me acusando? Será que você realmente acredita que eu sou esse tipo de pessoa? É óbvio que não. Isso aí tudo é na guerra política. Então o efeito disso é o quê? É essa polarização. E eu acredito que o STF, nessa manobra, que não foi para inocentar o Lula, né? Os processos deles simplesmente voltaram a estaca zero. Ele tem mais processos vindo aí. Mas o Lula, que foi solto, depois dito elegível por esse tribunal, cujos 11 ministros, 8 foram nomeados pelo PT. Nessa manobra jurídica, certamente não tem como não ser polarizado as próximas eleições. Abacaxi, para quem está no poder central, é conseguir equalizar esses arranjos regionais. Aqui no estado nós temos 2 candidatos muito leais, aliás, ao presidente Bolsonaro, que é Onyx Lorenzoni, que o senhor citou, e Luiz Carlos Reis. O setor é muito identificado, o senhor sabe, com o Luiz Carlos Reis. Como é que está nesse momento? Vocês vão pender para algum lado? Vocês vão apoiar publicamente um deles? Como é que vai ser? Olha, eu não falo pelo presidente, eu não falo pelo governo. Mas pelo pouco que eu conheço do presidente Bolsonaro, ele aguarda uma decisão, né, e uma conversa entre essas 2 grandes forças. Eu, particularmente, eu gosto dos 2. Eu até tenho mais proximidade com o ministro Onyx, né? Conheço a esposa dele, já fui na casa dele algumas vezes já para ter um churrasco, ele já foi na minha. Gosto muito do Reis também. Eu acho que ele fez um trabalho bom também na CPI da Covid, durante a pandemia, colocando adiante os estudos com relação a medicamentos que poderiam, de fato, salvar vidas, sem se dobrar o politicamente correto. Mas é uma decisão que não vai... Eu não vejo o presidente batendo o martelo e atropelando um dos 2, não. Eu acho que vai ter que sair de um consenso entre os 2. Fala pro presidente lá que o setor tá com o Reis, até pela história, porque o Reis é um sujeito muito trabalhador. Ele fez muito trabalho, posando inclusive no carro, né?
para chegar na outra cidade no outro dia. Então ele tem um respeito muito grande. Até, e a gente conhece ele do tempo de deputado federal. Que na legislatura passada, a minha primeira, a gente estava junto. Inclusive até ele esteve agora, entrevistou ele lá na Expo Direto, foi realmente bastante, sempre muito prestigiado o Heinz. Deputado, esse evento que o senhor participa agora aqui? A gente... Todo dia? É o dia inteiro hoje. E nós estamos aqui em Camaquã, mas antes estivemos em Londrina, também estivemos no Mato Grosso. Então essa aqui é a terceira edição, é o chamado Brasil Profundo. O que é esse evento? É para a gente ter contato, né? As pessoas debaterem, nós debatermos as nossas ideias, a gente está mobilizado, falando um pouquinho, obviamente, sobre a política, mas não somente sobre isso. Por exemplo, estará conosco aqui hoje o professor Molion, que na minha opinião é o estudioso que melhor fala sobre essas questões climáticas, que desfaz vários mitos. Tem, por exemplo, a Ilona, que é professora, fala da parte de educação. O Paulo Chuchu vai falar da parte de armas e legítima defesa, que nos acompanha aqui, né? Que é vereador de São Bernardo do Campo, policial civil. Então isso tudo é para a gente debater as nossas ideias, trocar os contatos, as experiências e também para ter um pouquinho, né, de relação com a população local aqui. Sempre tem uma foto, recebimento de alguma demanda, e é para isso que a gente vem para cá também. Coisa boa. E essas viagens e tudo isso aí nos deixa, às vezes, longe de casa, né? O senhor que é pai de uma pequenininha, que é a Georgia, né? Deve sentir uma falta enorme, mas não adianta, o compromisso do Brasil chama, né, amigo? Dessa vez agora é uma exceção, porque a minha esposa, como ela é gaúcha, ela tá com as amigas em Porto Alegre. Queira Deus se comportando bem, né? Fechou. Tá com a criancinha de 1 ano e meio, acho que não tá na gandaia, não. Fechou. Não tem como. Amigo, eu quero lhe parabenizar, acho que por toda essa evidência, porque uma coisa, gostem ou não gostem, nós temos hoje alguém de muita personalidade que briga muito, né? E eu acho que a família Bolsonaro, ela acabou catalisando todo um anseio geral contra esse politicamente correto que nós tivemos durante muito tempo, contra todos esses exageros. Esses exageros, e eu falo aqui em nome dos produtores, e não é à toa que os produtores rurais do Brasil são aliados ao governo. A gente sabe que no Rio Grande do Sul a questão da estiagem recente, né? Alguns outros desafios, mas certamente o governo agora vocês têm um apoiador. Por exemplo, em Mato Grosso, quando a gente passou lá pelo primeiro Brasil Profundo que a gente fez... Daqui a pouco vamos falar com a ministra Tereza Cristina. E as ministras Tereza Cristina, deputado, que eu sei que vocês eterna ministra, está no coração. Mas, por exemplo, no Mato Grosso, um produtor lá estava colocando um outdoor agradecendo o presidente Bolsonaro, porque desde que ele assumiu, foram 0 invasões de terra no Mato Grosso. E a gente lembra que nos governos passados eram algumas centenas por ano. Em 2019, no governo Bolsonaro, caiu para 5. Tem a questão das armas de fogo, né? Uma flexibilização que ainda está aquém do ideal, eu sei. Estou no relatório trabalhando essa questão do porte funcional na Câmara, para dar para vigilante, advogado, oficial de justiça. Mas um acesso mais facilitado às armas de fogo e a maior queda da história do Brasil em homicídios. Menos 20%. E para finalizar, para dar um dado aí para quem gosta de combate à corrupção, em 2015, que foi o último ano do governo Dilma, as estatais somadas tiveram prejuízo de 34 bilhões de reais. Alex, sabe quanto é que foi o lucro do primeiro ano do governo Bolsonaro, só nomeando as pessoas certas para as diretorias das estatais? Lucro recorde de 109 bilhões de reais. Então daí você já repara que são cerca de 140 bilhões por ano, Alex, que a gente dá de prejuízo nos corruptos, nos maus gestores. Então você imagina, quanta gente que a gente não está atrapalhando a vida que gostariam da saída do Bolsonaro. Isso sem falar em Lei Rouanet e por aí vai. Obrigado. Tem um amigo meu que mora em Brasília, nosso comentarista aqui, e ele fala muito com as pessoas. E eu disse, como é que tá a coisa em Brasília? Mudou muito. Mudou em relação ao quê? Aos esquemas. Sim. O pessoal, olha, eu gosto de bate-papo aqui, eu tenho que ir pro evento, mas o pessoal fala, e o Centrão. Meus caros, assistam o depoimento de Roberto Jefferson e Valdemar da Costa Neto de meses atrás, eles falando sobre isso. O Roberto Jefferson fala, eu fui lá dentro do governo, falei com o general Ramos, que era secretário de governo, e ele falou o seguinte, quer indicar alguém? Tudo bem. Primeiro, dá o currículo do cara aí, vamos ver se tem qualificação técnica. Segundo, assina o papel. Se esse cara fizer besteira, nós avisaremos a imprensa e o cara está demitido. Então o Roberto Jefferson fala, é da água para o vinho, porque quando ele ia falar com o PT, era 5%, 10%, 20%, quanto é que é para o partido, quanto é que é para fulano. Então, assim, realmente, hoje,
a democracia está funcionando como ela deveria nessa relação, né, Congresso-presidência. Um bom fim de semana, um bom evento para todos Alex. vocês. Meu amigo Paulo Chuchu, lá de São Bernardo do Campo, um abraço a todos vocês e um bom trabalho. Obrigado, Alex. Valeu. Tchau, tchau. Tudo de bom.